Atlético Goianiense na primeira rodada do retorno no Maracanã nesse domingo. E é o primeiro jogo de uma sequência de jogos muito pesadas e decisivas. O Flamengo pega nessa sequência aí, além do Atlético Goianiense, Palmeiras e Botafogo e São Paulo, que são os times ali que estão disputando o título, principalmente Palmeiras e Botafogo. Pega também as quartas de final da Copa do Brasil com Palmeiras e a sequência das oitavas de final de Libertadores contra o Bolívar. Ou seja, é uma sequência que, além de pesada, ela decide a temporada do Flamengo, porque você tem aí os mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. E a pergunta que se faz é qual estratégia você precisa adotar para suportar e superar uma sequência tão pesada e tão decisiva. Na minha opinião, você tem que usar agora o elenco e fazer um revezamento de jogadores. E quando você opta por esse caminho, você tem que saber qual jogo é o menos complicado do ponto de vista técnico, aquele que vai causar menos dificuldade para você somar os pontos e conseguir a vitória, para você poder fazer essa mescla. E na minha opinião é justamente o jogo contra o Atlético Goianiense nesse domingo, porque o Atlético Goianiense é o último colocado, o Flamengo tem a chance de assumir a liderança e com mais de 50 mil pessoas, teoricamente é o jogo que o Flamengo deve passar com facilidade. Obviamente que você vai ter que escolher outros jogos também para revezar. Do contrário, é muito difícil suportar, passar essa sequência sem uma lesão grave dos seus principais jogadores. E quando a gente fala que tem que poupar em outros jogos, a gente tem que aí tomar decisões difíceis, porque não existe mágica. E nesse caso você tem que ir pela hierarquia das competições. E dentre dessas, a competição mais importante é a Libertadores do ponto de vista de prestígio e faturamento, depois o Brasileiro e, por consequência, a Copa do Brasil é a última dessas em termos de relevância. E obviamente seria essa competição que, na minha opinião, o Flamengo deveria pensar em poupar. Agora, é claro, a gente não pode ignorar que tem a condição de rivalidade com o Palmeiras, que nos últimos anos ficou ainda mais acirrada. São os times que disputam os títulos no Brasil e na América do Sul. Basta dizer que Flamengo e Palmeiras ganharam 4 das últimas 5 Libertadores. Agora, se você vai ter que poupar com o Palmeiras, é importante que no primeiro jogo, que é no Maracanã, você construa uma vitória com uma margem de gols suficiente para você jogar o jogo de volta com mais segurança. Então, é um jogo que você deve considerar a força máxima para ter a opção de poupar justamente no jogo de volta no Allianz. Agora, aqueles jogos que definitivamente o Flamengo não pode poupar é justamente os jogos contra Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, porque são os times que estão disputando com você a liderança e, por consequência, o título. E, obviamente, quando você vence no confronto direto esses times, você não apenas soma os 3 pontos, mas como você faz com que seu adversário fique estacionado, não some ponto algum. É o famoso jogo dos 6 pontos. Outro jogo que tem que ter muito destaque e importância por parte do Flamengo é o primeiro jogo contra o Bolívar nas oitavas de final da Libertadores. Você vai falar, poxa, mas o Bolívar, desses todos, é o adversário mais fraco do ponto de vista técnico. Claro, mas a gente não pode esquecer que o jogo de volta é na Bolívia, em La Paz, uma altitude de quase 4.000 metros. E nessas condições, a saúde e a parte física prevalecem em detrimento do futebol. Em outras palavras, lá não se joga futebol, se joga um outro esporte. Então o Flamengo precisa literalmente fazer o placar, ganhar por uma diferença de gols que o garanta com uma certa margem para o jogo de volta. Resumindo, para que ele possa colocar 2 linhas de 5 e não sofrer gols e revezar jogadores. Porque jogar futebol lá em La Paz é praticamente impossível. Agora, a notícia boa é que o Flamengo tem um elenco para isso, tem um elenco para revezar. O Flamengo tem praticamente todas as posições, jogadores com qualidades similares e equivalentes. Como, por exemplo, na lateral esquerda, você tem o Vinha e o Ayrton Lucas, que são 2 laterais de seleção, um pelo Brasil, outro pelo Uruguai. Você tem na zaga ali Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, todos jogadores de seleção de níveis equivalentes. No meio você tem Alan, Pulga, Gerson, Arrascaeta, Lohan, Dela Cruz, enfim, você tem uma quantidade muito significativa e de jogadores com qualidade equivalente. No ataque também, Bruno Henrique vai estar voltando, Cebolinha, Gabigol, Pedro, e por falar em Gabigol, é justamente a oportunidade que ele tem de minimizar as besteiras que aconteceu no extracampo nos últimos meses, últimas semanas, e ele vendo que está, vamos dizer assim, nessa sequência de melhora de performance que ele tem tido nos últimos jogos, é uma oportunidade que ele tem para se firmar e se consolidar no Flamengo, e aí, quem sabe as coisas possam melhorar em termos de renovar seu contrato para a próxima temporada, mas já é uma outra conversa. Um outro ponto positivo é que o Flamengo ele tem essa superioridade no seu elenco,
coisa que seus rivais não têm, principalmente aqueles rivais que estão disputando o título com ele no Brasileiro, que é Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras sofrem muito quando tem que utilizar o seu time B ou seus reservas, porque não tem essa equivalência em qualidade como o Flamengo tem. E aí o Flamengo pode tirar vantagem. Em outras palavras, você tem que usar de forma estratégica das armas que você tem e seus adversários não têm. Porque se você não usar, que diferença faz você ter? Bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua, então deixa aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.